Deus está nos escutando diante da nossa prece, da nossa oração, pode ter certeza absoluta. Mas, e aí vocês vão perguntar, então por que não me livra de uma vez, né, de alguma dificuldade, de alguma doença grave, de alguma situação infortuita, difícil que a família está passando? Porque Deus utiliza, né, escreve certo por linhas tortas. Deus quer nos trazer algum aprendizado, né? Kardec fala muito isso no Livro dos Espíritos. Nós, às vezes, precisamos passar por uma determinada situação difícil para que possamos aprender com aquela situação, por mais difícil que seja. E a oração não é em vão. A oração vai nos trazer acalanto, conforto, esperança, para que a gente persevere com a oração, para que a gente revise o nosso pensamento, buscando inclusive a humildade, entender que nós não somos dominantes, né, em razão da vontade de Deus. Então, a oração, ela tem uma grande força, mas nós não podemos exigir, concordam? Ela é um instrumento para a nossa aproximação dos espíritos de luz, dos nossos protetores, de Deus, seguir o caminho da fé. Mas ele tem a forma de mostrar para nós a melhor forma que a gente precisa para amadurecer, para conquistar os objetivos ou chegar num determinado caminho que nós precisamos chegar. Então, eu trouxe aqui um pouquinho alguns conceitos que eu vou compartilhar com vocês, mas a gente vai pensando aqui bastante sobre a força da prece, né? Kardec, ele fala bastante que no Evangelho segundo o Espiritismo, né, nosso livrinho de cabeceira, ele fala bastante que a prece consiste em 3 elementos essenciais. Ela serve, né, ela nos ampara para louvar a Deus, pedir e agradecer. Esses 3 fatores estão presentes na prece. Mas ela não exige fórmulas ou palavras decoradas. Ela precisa ser do coração, verdadeira. Ela precisa expressar o nosso verdadeiro sentimento do que a gente profundamente, lá no fundo, deseja ou quer reconhecer e agradecer, acredita nessa conversa que nós temos com Deus. Então, não tenham receio de pensar assim, eu não sei como é que eu vou conduzir minha oração, né? Ou eu vou rezar só o Pai Nosso, vou fazer a oração do Pai Nosso. Maravilha, ela é poderosíssima, né? Tem uma força imensa. Mas a gente também pode conversar com Deus com as palavras do nosso coração, com o que vier à sua mente naquele momento, inclusive desejando o bem para o outro, não só para nós. Essa é a força da oração. Quantas vezes a gente já viu irmãos em situações de dificuldade, pessoas em situação crítica, e aí em um grupo de oração, que a gente pede sim para todo mundo se reunir em oração, e a gente percebe o poder que essa prece tem, melhorando a situação da pessoa, livrando de alguma situação crítica ou difícil. Então, a gente tem que lembrar disso, que o mais importante do que as palavras corretas, ou ter um roteiro, ou saber o jeito de fazer, é que seja verdadeira, de sentimento genuíno e que tenha propósito, tenha um objetivo que Deus vai valorizar para o nosso caminho, com sinceridade. Toda vez que a gente utiliza a oração, a gente consegue o amparo de bons espíritos no nosso caminho e a gente consegue bons fluidos, boas energias para enfrentar as dificuldades da nossa vida. E a doutrina, ela nos ensina que a prece, ela serve tanto para nós aqui encarnados, quanto para os desencarnados. Então, se a gente tem pessoas queridas também, né, que já não estão mais aqui nesse plano, vale a pena, sim, sempre estar em oração para essas pessoas. Vale a pena, sim, a gente lembrar dessas pessoas e pedir para que elas estejam bem, para que elas estejam seguindo o caminho delas, né, depois do desencarne, de oração, de amparo, de
todo o propósito que Deus tem para elas de aprendizado. E aí, emanando as nossas boas energias por meio da força da prece, do poder da oração, a gente consegue fazer o bem. E a gente tem que ter essa clareza, que é para a gente realmente utilizar a nossa fé e acreditar na força da oração. No livro Entre Irmãos de Outras Terras, né, de autores diversos, dentre eles o Chico Xavier, tem um trechinho que eu separei para compartilhar aqui com vocês, que fala sobre o poder da prece. Podemos ser tentados a encolher os ombros diante dos poderes do mal. Ou seja, situações ruins acontecem e o primeiro impulso é a gente desanimar, né? Como vencer, então, essa tentação de desanimar, de desistir? Que a fé se manifeste em nós por meio da oração. Precisamos ver as lições de Cristo em todas as circunstâncias. Jesus foi o nosso maior exemplo, né? Ele é o nosso maior exemplo. Toda vez que a gente for estudar a Bíblia, fazer leitura sobre os caminhos de Cristo, quando ele acordava, o que Jesus fazia? Subia o monte para a oração, não é? Quando a gente acorda, o que a gente faz? Hoje em dia, nesse 2025, pega o celular e vai olhar o tal do Zap Zap, não é? Às vezes, conteúdos que nem são positivos logo de manhã, né? Então, olha o exemplo de Jesus, gente. Acorde. A primeira coisa que você faz, esquece o telefone. Verdadeiramente, às vezes ali ainda no seu quarto, tire um momento para fazer sua prece, agradecendo a noite que se passou, com saúde, que você acordou, reconhecer isso. Pedir, sim, por um dia abençoado, um dia de proteção, que seus objetivos, se estiverem conforme a vontade de Deus, se realizem. E amparo espiritual, né? Olha que bênção, a gente já começa o dia bem, se a gente faz isso, não é verdade? Então, lembrem-se dos ensinamentos de Jesus, que são um roteiro para a gente seguir, que são um guia da fé e da oração. Muitas pessoas, elas consomem as suas vidas sempre aflitas, enraivecidas mesmo, diante de qualquer coisa pequena, ninharias. Dão a impressão de viver no egoísmo, na crueldade, em constante insatisfação. Todos nós temos alguém por perto assim, né? Aquela pessoa que reclama de tudo. Tudo ela reclama, tudo não tá bom. Ah, mas isso aqui não deu certo. Ah, mas que saco isso. Ai, eu odeio isso. Palavras pesadas, não é isso? O que está faltando para essa pessoa ter um novo olhar? Às vezes a gente pode ajudar um pouquinho, influenciando com a força da oração, falar um pouquinho sobre gratidão, né? Porque aí quanto mais energia negativa a gente emana, mais coisa ruim parece que acontece, né? A palavra lá do português mesmo, de reclamar, eu estou clamando 2 vezes. Então, se eu estou falando que algo é ruim e eu fico falando aquilo repetidamente, é como se eu estivesse puxando aquilo para acontecer de novo, que eu estou revirando e remoendo a energia negativa. Então, a gente tem que tentar evitar a reclamação. Vamos pensar, ok, uma situação está ruim mesmo. O que a gente pode fazer a partir dessa situação? Qual que é a nossa responsabilidade? O que dá para fazer? Vamos partir desse ponto aqui que não está legal. E qual que vai ser o novo plano de ação? Vamos partir para a ação. Deus e Jesus, eles querem nos ensinar, não é isso? Por meio da oração, por meio das situações difíceis que nós vivemos. E nós precisamos sair da estagnação, do comodismo, de achar que tudo vai vir na nossa mão. A gente precisa enfrentar as dificuldades. E isso traz crescimento moral, espiritual, emocional, não é isso? E desenvolve a gente enquanto pessoas. Então, a gente tem que lembrar, olha só, primeiro é preciso mudar a atitude de autolamentação, aquele que só fica reclamando, para a atitude de coragem e de luta. Além disso, temos que nos vacinar contra o medo. Porque se a gente tem medo de enfrentar as situações, a gente não vai resolver o problema, vai?
Não vai resolver o problema. Tem uma frase que eu gosto muito, que a gente fala em treinamento, né, nas empresas, assim. O problema não é meu, tipo assim, não foi eu, às vezes, que criei. Não, como é que é? Não fui eu que criei essa situação ruim aqui, essa situação crítica. Estamos com um mega problema aqui. Mas isso não importa. Mas o problema é meu. Vamos pegar e vamos resolver em equipe. Vamos pegar o problema e resolver. Então, não importa quem fez, mas importa resolver. Vamos buscar a solução. E para a gente focar em solução, a gente tem que mandar embora o medo, as lamentações. A gente tem que pensar em como que a gente vai fazer a situação melhorar. E isso é para oração, isso é para a nossa vida também. E aí o poder da prece é a nossa força. Alguns dos frutos são paz, esperança, alegria, amor e coragem. Vocês sentem que quando vocês fazem uma oração verdadeira, uma prece do fundo do coração, primeiramente a gente se acalma, né? Diante de uma situação que parece que tudo dando errado. Então vamos respirar, fazer oração e a gente se acalma. E aí a gente consegue colocar as ideias no lugar. Porque os próprios espíritos que nos acompanham, os bons espíritos, são acionados para nos ajudar por meio da intuição e nos direcionar para encontrar soluções. Então, não é lâmpada mágica. Ele vai nos direcionar para que a gente, por meio da coragem de agir em prol dos nossos objetivos, a gente vai começar a encontrar soluções. Faz sentido? E será que a gente tem acionado esses nossos espíritos, guias, mentores espirituais? Ou a gente está esquecendo deles no dia a dia? E aí? É isso que a gente tem que utilizar mais, tem que pensar e colocar em prática. Confiamos em Jesus. Por conseguinte, por que não buscar sempre Ele para aquilo de que necessitamos? Então fica essa dica aí. O reino de Deus está em vós. Nunca nos deveríamos esquecer dos propósitos divinos e da orientação divina. Cada alma tem o seu próprio crédito e a fé se revela nos atos. Quando a gente confia em Deus e tem fé, por mais difícil que a situação esteja, a gente começa a agir positivamente por meio da coragem, porque eu acredito que vai dar certo. É esse movimento que a gente tem que puxar. Quando o homem ajuda alguém em nome de Cristo, Cristo responde a esse homem ajudando por meio de alguém. No entanto, temos de orar sempre. Não devemos subestimar o valor da comunicação com Deus. Teremos de atravessar épocas difíceis. Às vezes ficaremos, sim, deprimidos, doentes, adoecidos, tristes. Continuemos a orar. A prece é luz e orientação em nossos próprios pensamentos. Então, pela prece, o homem, ele atrai os espíritos bons e eles nos ajudam a encontrar respostas ou caminhos que devemos seguir. Não a solução já pronta, mas caminhos para que a gente melhore. E, dessa forma, a gente também adquire uma força moral. Ou seja, a gente começa a repensar os nossos comportamentos. Lembra quando eu falei que Deus é igual o pai, né, para nós? Então, ele não vai dar tudo de bandeja, né, dar tudo que a gente pedir, igual um menino mimado? Ele não vai. Então, quando nós também não estamos com os comportamentos adequados, e a gente está lá fazendo oração, vocês concordam comigo que a gente começa a refletir sobre como a gente também agiu na situação? Sabe aquela noite, fala assim, coloca a cabeça no travesseiro e amanhã tudo se acalmará? Não tem isso? Que a gente está nervoso, está no meio de uma discussão, de um conflito, parece que não tem solução? Acalma, vai ter uma noite bem dormida, faça a sua oração e você vai perceber que tudo vai se acalmando e se clareia. As respostas, os caminhos começam a fazer sentido. Mas os espíritos também nos ajudam a fazer uma autorreflexão. O caminho do autoconhecimento, que a gente está sempre fazendo, da reforma íntima, para que a gente também revise as nossas atitudes no processo da oração, que é todo... Sim.
refletir. O que Deus está preparando para a gente? Por que eu preciso passar, talvez, por essa situação difícil? Que novo olhar que eu preciso ter, que até então eu não estou percebendo? Às vezes está nos protegendo, muito bem colocado. Às vezes você tem um plano, né, de sair tal horário, ir para um certo compromisso, algo que você planejou e dá errado, né? Furou o pneu do carro, te atrasou, perdeu o voo, ou foi sair, acabou a energia, o portão não abriu, enfim, né? Pensando em coisas da vida aí. E a gente às vezes não entende, a gente vai reclamar, não é isso? Aham, sim. Aham. Olha, perfeito. E a prece é uma forma de trabalhar em prol do outro, não é isso? Quando você faz oração, quando você faz os trabalhos na comunidade, né, na casa, no centro espírita, e você vem contribuir, colaborar, sobra tempo para a gente ficar reclamando, falando mal da vida? Não. Ganha força para seguir, você vê propósito nas suas ações, você aprende e você acaba ganhando mais do que o seu trabalho, não é? O sentimento de poder contribuir com alguém, de ajudar o próximo que está precisando, quando vai lá na sopa, na entrega do almoço, ou numa comunidade carente, a gente sai de lá com energia maravilhosa, porque a gente percebe que a gente está no caminho do bem. E fazer o bem nos fortalece, não é isso? E o caminho é esse, gente: amor, caridade e trabalho, orai e vigiai. É isso. Com amor, fazendo o bem para o próximo, trabalhando verdadeiramente e orando e vigiando o nosso comportamento em prol da melhoria, do nosso desenvolvimento, não tem como dar errado. É esse o caminho do bem. E aí, a principal qualidade da prece é que ela seja clara, simples e concisa. Então, a gente já falou disso, não tem formato certo, é do coração, sincera e que passe a mensagem. Ela pode ser entendida como uma aproximação de Deus por meio das palavras ou do pensamento. Então, não precisa ser só falada, né? Pode ser na força do pensamento e a gente tem a certeza que os espíritos, que Deus está nos ouvindo. Então, conversem com os espíritos, com Deus, com quem você desejar, por meio do seu pensamento, que tem força e tem poder. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer o que Deus nos ensinou: orar, louvar, pedir e agradecer, né? E aí, a gente já falou, então, que não tem maneira correta e tal. E eu trouxe aqui um exemplo de prece, lembrando que não tem modelo, tá? Mas olha que bonita essa que eu achei. Senhor, ensina-nos a oferecer... Desculpa. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir, em teu nome, para que a força de nossos desejos não perturbe a execução de teus desígnios. Ampara-nos a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos, cada dia,
ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei. Assim seja. Bonita essa oração, né? E olha só o trechinho que eu destaco. Faz com que os meus desejos estejam de acordo com os teus desígnios. Então, se for da vontade de Deus, vai dar certo. Se o que eu estou desejando não é da vontade de Deus, é algo que não vai me fazer bem, ou não vai fazer bem para alguém, não vai dar certo. Até no Pai Nosso. Com certeza. Tem que ser da vontade de Deus. A tua vontade, né? Então, gente, entendam isso no fundo do coração. Se não está dando certo, repense a forma, repense o objetivo, repense o propósito e continue firme na oração. Mas a gente precisa refletir. E todas as preces fervorosas, elas são boas e positivas. Independente, todos os cultos, quando dita de coração, são importantes. Mais do que palavras rebuscadas e difíceis, é a voz do nosso coração que precisa falar. E a prece, ela não nos isenta das provações, né? Ela não nos tira de situações difíceis, como eu falei. E aí eu trouxe também um trechinho que nos explica isso. Se é do interesse do aflito que a sua prova siga o seu curso, ela não será abreviada a nosso pedido. Mas seria um ato de impiedade desanimarmos por não ter sido satisfeita a nossa súplica. Ou seja, eu estou aflito com uma situação problemática, mas eu preciso passar por aquilo, eu vou passar. Mas eu não preciso desanimar, porque em falta de cessação da prova, ou seja, a prova está ali na minha vida, ela vai acontecer. Podemos esperar alguma outra consolação que suavize o amargor. Vai ser um pouco mais leve quando eu tenho fé e quando eu estou utilizando da oração. O que de mais precisa aquele que se acha aflito é a resignação, a coragem, sem as quais não lhe será possível sofrê-la com o proveito para si, porque terá de recomeçar a prova. É, pois, sobretudo, para esse objetivo que se deve dirigir esforços, quer pedindo que os espíritos bons lhe venham em auxílio, quer levantando-lhe a moral por meio de conselhos, encorajamentos, quer, enfim, assistindo-o, ajudando-o materialmente, se for possível. A prece, nesse caso, pode também ter um efeito direto sobre a pessoa por quem é feita. Então, eu posso fazer uma prece para um colega, um irmão, uma corrente fluídica com vistas a lhe fortalecer a moral. Então, diante das provas e aflições, orar, envidando meios de transformá-la em experiência benéfica. O que eu posso aprender dessa situação difícil que eu estou vivendo? O que eu posso repensar nessa oportunidade, nesse desafio que está diante de mim? O que eu preciso revisar que Deus está querendo me mostrar aqui, nessa dificuldade que eu estou enfrentando? Diante da penúria, orar, desenvolvendo o serviço que a desfaça. Ou seja, a gente precisa agir, orar, confiar e agir, trabalhar em prol de sair de uma situação difícil, para fazer dar certo. Diante da ignorância, orar, acendendo a luz que lhe dissipe a sombra. Ou seja, eu vou fazer oração e o conhecimento vai ajudando e vai esclarecendo. Diante da enfermidade, orar, procurando medicação que lhe afaste os prejuízos. Então, não é porque eu confio na oração que eu não vou fazer as coisas que nós temos aqui no plano terreno ao nosso dispor, né? Utilizar, sim, da medicina, dos profissionais habilitados, porque Deus utiliza dos nossos irmãos, das pessoas ao nosso redor para nos ajudar. É aquela historinha lá que a pessoa está afogando, vem um barquinho salvar a pessoa, ela fala, não, eu estou em oração, é Deus que vai me salvar. Aí vai embora. Aí vem outra pessoa ajudar. Não, eu estou esperando Deus. Mas Deus está mandando a ajuda e às vezes a gente está recusando essa ajuda, né? Sendo teimoso ali. Então Deus tem várias formas de nos ajudar. E a gente precisa ver isso ao nosso redor.
nos nossos irmãos, nos nossos colegas, nas pessoas do trabalho, da família. Às vezes, um desconhecido que fala algo para a gente mexe com a gente. Deus está usando essa pessoa para nos mostrar o que ele precisa que a gente veja. Né? A prece não dispensa esforço, então, para superar os desafios da vida. A gente tem que ter a coragem, enfrentar para superar. E a gente precisa ponderar o que pedir em oração. Ter bom senso. Analisar se o que eu estou pedindo faz sentido, está de acordo com os valores que Jesus nos ensinou. Se está de acordo com a nossa evolução, com a nossa reforma íntima. Então, orar é uma fórmula para a nossa renovação íntima, pela qual as nossas atitudes da alma também se revelam. Então, não adianta eu usar da oração com ganância, usar da oração para atingir objetivos que vão prejudicar alguém. Não vai dar certo, concordam? Então, eu preciso refletir e ponderar com muito bom senso a oração. O que eu estou pedindo faz sentido? Vai prejudicar alguém? É para o bem de todos? É para o bem do outro? É para o meu bem também? Eu consigo reconhecer isso por meio da humildade, da reflexão. E aí a gente vai seguindo o caminho do aprendizado por meio da oração. E os espíritos estão o tempo todo aqui nos instruindo, nos orientando, nos gerando consciência, nos dando ideias que às vezes a gente não tinha antes de parar para fazer oração. Então, utilizem-se desse poder, né? Dessa bênção, da sabedoria que a gente consegue. E a prece tem um poder de transformação enorme, né? Quando a gente estuda uns trechinhos da Bíblia, a gente tem alguns exemplos de parábolas, né? De histórias contadas em que aconteceram milagres por meio da prece. Vocês sabem alguns que vocês lembram dessas historinhas bíblicas? Eu separei alguns trechinhos bem pequenininhos aqui para lembrar vocês, depois vocês podem ler mais a fundo, né? Então, tem a história de Daniel na cova dos leões. É uma história bíblica, em que, apesar de uma lei proibindo a oração na época, Daniel continuou a orar e ele foi lançado aos leões. Mas Deus enviou anjos para fechar a boca dos leões, salvando-o da morte. Essa história também é citada no livro Vinde a Cristo. A libertação de Pedro, que após ser preso e acorrentado por Herodes, Pedro foi libertado por um anjo que o guiou para fora da prisão. E ele foi encontrado pela igreja que estava reunida orando por sua libertação. São exemplos, né? Ana, oração de Ana, ela era estéril, ela orou fervorosamente a Deus por um filho. E em resposta, ela foi abençoada com Samuel, que foi inclusive direcionado para fazer o trabalho de Jesus, né, do caminho de Jesus. Enfim, nós temos aí inúmeros exemplos de oração, de fé, de fervor. E a gente precisa lembrar de utilizar a oração, a prece, né, com a natureza da fé verdadeira e profunda, cumprindo e confiando na palavra de Deus, que ele tem o poder de realizar o impossível, quando ele é para o bem. Perseverança na nossa prece, a gente entender que nem sempre vai ser fácil, mas eu preciso seguir trabalhando, orando, confiando e fazendo a minha parte no processo. Humildade, reconhecer a autoridade de Deus e não exigir e nem comandar milagres. A oração é um pedido e não um direito garantido. União e intercessão. A oração pode ser feita por outras pessoas, né? Para ajudar alguém que está precisando, para que Deus intervenha e conceda bênçãos. Como no caso da oração da comunidade pela libertação de Pedro. Então, são só uns trechinhos mesmo de histórias bíblicas para a gente lembrar. E no livro Justiça Divina de Emmanuel, né? Tem um trechinho lá que fala, ora e serve. A prece ilumina, o trabalho liberta. A gente estava falando do trabalho, né? A prece ilumina, o trabalho liberta. Mesmo que você tenha monstros do precipício surgindo à tona,
inclinando-te para a perturbação, ore e serve. A prece é um guia, o trabalho defende. Tempestades de aflição que aparecem te tirando o sossego. Entretanto, ora e serve. A prece reanima, o trabalho restaura. Companheiros queridos que te suavizam as agruras da marcha, desembarcam nas ilhas do enganoso descanso, deixando-te as mãos sob os multiplicados encargos. Todavia, ora e serve. A prece consola, o trabalho sustenta. É um trechinho longo, mas eu vou deixar essa parte. E tem também uma historinha da fonte da natureza. Sabe a fonte de água natural? Tipo uma cachoeirinha, né? Que produz água ali, fresca, límpida, né? Para nos atender. Essa fonte, ela segue o caminho, ela faz o trabalho que foi proposto. Mesmo quando alguém joga uma pedrinha naquela correntezinha de água, ela absorve a pedrinha e ela continua seguindo. Mesmo quando o ser humano vem e polui o rio e joga lixos, ela segue o caminho e vai seguindo até que em algum momento seja possível que ela fique límpida novamente, né? Mas ela tem a sujeira ali nela, mas ela segue o caminho. E aí a fonte pode ser um ensinamento para que nós sigamos, independente do que está acontecendo na nossa vida, das dificuldades, de pessoas negativas, pessoas conflituosas, que a gente precisa seguir o caminho que Deus nos confiou, orando e servindo, seguindo o caminho, trabalhando. Ok? Então, muito obrigada. Quero pedir que o Levi, ou se alguém tiver um voluntário para fazer a prece de encerramento, mas para que a gente lembre da força da prece e que ela esteja sempre presente no nosso dia a dia, e não apenas em momentos especiais ou grandiosos. Ela precisa nos acompanhar no dia a dia. Muito obrigada. Obrigado, minha irmã. Eu quero fazer se você me permitir, uma partezinho. Eu gosto de citar essa história, quando ela fala que a oração não tem uma forma pré-definida, e tem uma historinha curta que é interessante. Um senhor muito humilde, de pouca cultura, mas de muita fé, ele não falava que não sabia rezar, mas todo dia ele falava: Oi Jesus, aqui é o Zé. Ele acordava: Oi Jesus, aqui é o Zé. Todos os dias da sua vida. E um dia, numa situação que ele estava acamado, situação difícil, ele ouviu ao lado da sua cama: Oi Zé, aqui é o Jesus. Então, esse é o poder da oração, essa é a força da prece. E apesar de não ter uma forma, né, a prece, você não precisa de uma forma, uma receita para rezar. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo de coletâneas de prece espíritas. É maravilhoso. Eu sugiro a todos que releiam, porque ele nos ensina a rezar. Não é decorar as preces que estão ali. Tem várias preces, prece para a própria pessoa que está em oração, prece para outrem, né, para o irmão desencarnado, e inúmeras situações. E ali você aprende a rezar, e aprendendo a rezar, tem as explicações, você compreende o porquê daquela situação. Esse é um dos melhores efeitos, um maior poder da prece. A partir do momento que você está aprendendo a rezar, você está compreendendo o porquê que você está passando por aquilo. Né? E para finalizar, aquela famosa célere frase, né? Se o homem soubesse o poder da oração, viveria de joelhos. Então, minha irmã, muitíssimo obrigada. Suas palestras são sempre maravilhosas e a de hoje não foi diferente. Agradecendo do fundo do coração pelos ensinamentos. E, neste momento, vamos, mais uma vez, apaziguar os nossos corações, acalmar as nossas mentes, elevar nosso pensamento a Deus, agradecer a lição do dia, a palestra do dia, pedir a Ele que nos ajude a fixá-la em nossas mentes, em nosso coração, em nossos corações,
para que nós possamos ser agentes da tua vontade, né? Que nós possamos exercitar a prece por nós e pelo nosso próximo, e que essa corrente de orações propague o amor, as bênçãos, o amor de Cristo por toda a humanidade. Este é um dos poderes da oração, e nós temos condições de melhorar o mundo simplesmente orando. Então, Pai, obrigado pelo dia de hoje, e te pedimos, Pai, as suas bênçãos para a semana que se inicia, a semana seguinte. Permita, Pai, que nós sejamos agentes atuantes, nós saibamos identificar a oportunidade de ser úteis, de espalhar os seus ensinamentos, o seu amor ao próximo. Agradecemos, e com a oração do Pai Nosso e da Ave Maria, vamos encerrar essa primeira parte dos trabalhos e dar início à segunda parte na sala de passe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em erros e tentações. E livra-nos, Pai, de todo mal, pois vós sois o poder, o reino e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Assim seja.